O que é o yoga? Você já parou para pensar nos significados da palavra yoga? Bom, antes de tudo, eu queria dizer bem-vindo, bem-vinda ao canal Conexão Sem Fronteiras. E aí, eu queria pedir para você deixar o seu joinha, deixar o seu like aqui embaixo. E se você gostar desse conteúdo, se inscreve para receber os próximos vídeos. Bom, eu sou a Dani e hoje a gente vai conversar sobre os significados da palavra yoga. A verdade é que hoje em dia a gente tem uma variedade de práticas de yoga muito grande e também a gente tem uma oferta de práticas em diversos lugares. Isso não foi sempre assim, essa não foi sempre a realidade. E a gente tem também, além de muitas modalidades de yoga, muitos lugares que oferecem yoga, desde escolas, estúdios, academias de ginástica, de musculação e também na internet. A gente também tem uma série de promessas em relação ao yoga, desde emagrecimento até deixar o corpo mais definido, ou então que vai para a área mais da saúde mental e do bem-estar, então práticas que podem auxiliar a pessoa a controlar a ansiedade, a estar mais presente, a ter mais foco, ou uma prática que te leve ao autoconhecimento e também ao caminho, à trilha, né? Ao caminho espiritual. Então, daí a gente já consegue ver que o yoga ele é mais que uma prática física. E aí você pode me perguntar, mas Dani, então o que afinal é o yoga? Bom, essa não é uma resposta de uma única frase. A gente pode conversar por muito tempo sobre o que de fato é o yoga. A primeira questão é assim, a gente pensar naquela ideia mais comumente difundida, de que a palavra yoga significa união. União significa conexão, conexão corpo, mente e espírito. Bom, só daí existe uma profundidade enorme, né? Se a gente for falar, por exemplo, só do corpo, a gente pode passar uma vida só falando do corpo. Se a gente for pensar na mente, do mesmo modo. E se a gente for falar do espírito, existe muita coisa para se falar sobre o espírito. E aí, se a gente for falar da conexão de tudo isso, meu Deus, aí não sei quantas vidas a gente vai precisar para falar sobre conexão corpo, mente e espírito. Mas a real é que quando a gente fala em yoga, de fato, é isso que a gente está buscando, né? É essa conexão entre corpo, mente e espírito. E quando a gente fala disso, de algum modo, a gente também está reconhecendo que hoje a gente não vive essa realidade. Então, o yoga é digamos assim, é uma ferramenta ou é um caminho a ser trilhado no sentido de buscar essa conexão entre corpo, mente e espírito. Esse é um dos significados que a gente pode dar para isso. E o que eu estava dizendo para vocês é que nem sempre o yoga foi assim, tão acessível como ele é hoje. Então hoje a gente tem um privilégio de ter acesso a essa ferramenta. O primeiro grande yogi reconhecido na história teria sido Shiva. Shiva estava meditando por muito tempo, muitas horas, muitos dias, então ele ficava ali num estado meditativo por muito tempo. Bom, gente, só para a gente começar, só para começo de conversa, a gente precisa reconhecer também que só o fato de ficar sentado no chão por muitas horas já é uma coisa muito difícil. Você já tentou? É muito difícil ficar sentado no chão por muito tempo. Então imagine uma pessoa ali horas, dias meditando. Então o Shiva conseguia chegar nesse estado, mas depois de um determinado momento, ele se levantava e começava a dançar, dançava
E as pessoas começaram a olhar aquilo com curiosidade. Os seus primeiros discípulos começaram a olhar aquilo e falar: o que acontece? Então eles queriam também chegar nesse estado de consciência, né? O fato é que Shiva disse que eles não estavam preparados e que ele não ia ensinar coisa nenhuma. Mas esses homens, eles resolveram ficar ali e esperar. E passaram-se anos e anos até que um dia Shiva olhou para eles e resolveu então ensinar yoga para eles. E esse conhecimento ele veio sendo transmitido de geração em geração, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. Então, era um conhecimento restrito, era um conhecimento que poucas pessoas tinham a possibilidade de ter acesso. Hoje, esse conhecimento, essa sabedoria, essa ferramenta, esse caminho que a gente pode trilhar, ele está disponível em massa para todo mundo. Mas é verdade também que as práticas de yoga, elas foram se diversificando ao longo da história. Então, hoje a gente tem uma variedade grande de oferta de práticas diferenciadas. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, escolas como o Hatha Yoga, o Vinyasa, o Ashtanga Yoga, a Kundalini, entre outras possibilidades. E no começo, quando eu comecei a me aproximar do yoga, eu tinha dificuldade, eu queria conhecer mais, mas ao mesmo tempo não sabia nem por onde que eu poderia começar a conhecer melhor o yoga. Hoje eu sei que uma das referências muito importantes, esse livro aqui, Os Sutras do Yoga de Patanjali, são uma referência. Mas se você estiver iniciando e quiser ler alguma coisa, eu não te diria para começar por ele, não. Porque os sutras, na verdade, os sutras, a tradução em sânscrito seria cordões, e os sutras, eles são versos. Então, é como se houvesse um grande cordão juntando todos esses versos e unificando essa sistematização do conhecimento do yoga. E ele é bem profundo, né? Então, traz muitas questões aqui. Tanto que quando a gente entra aqui no livro, a gente vai ver, por exemplo, aqui a gente tem o sutra, o versinho, ó. Aqui a tradução, né? Eu fico rabiscando o meu livro, mas... E aqui embaixo é tudo comentário, é uma explicação, né, daquele versinho. Outro livro importante é esse aqui, Hatha Yoga Pradipika. Mas eu também não recomendo você começar por esse livro aqui. Claro que cada um tem aí, né, a sua liberdade de escolha, mas o que eu achei assim, ele vai trazer, né, a visão do Hatha Yoga. Então os sutras do Yoga de Patanjali, né, digamos assim, tem uma visão mais clássica ali. Aqui a gente já vai para o Hatha Yoga, mas que nem eu estava dizendo, ele não é um livro simples de ler, o Hatha Yoga Pradipika, e me pareceu assim que as informações elas vão e voltam, elas não têm assim, ele é organizado em sessões, né? O livro, mas eu achei que tem essa coisa que talvez não seja tão didática para quem está começando. Então, se você estiver começando, se você quiser ler a respeito, eu diria para você começar lendo esse livro, O Coração do Yoga. E aí eu vou trazer também aqui um pouco dos significados da palavra yoga a partir desse livro. Ele é muito bonito, inclusive. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que existe uma variedade de escolas, de tradições diferenciadas, e hoje, inclusive, é difícil dizer aonde que começou, né, uma determinada tendência a praticar yoga daquela forma, da onde que veio aquela orientação, ou a palavra me fugiu aqui, da onde veio aquela influência, né, que fez com que o yoga fosse por aquele caminho, naquela determinada tradição, naquela determinada escola.
Porque ao longo do tempo o yoga foi também sofrendo muitas alterações. O yoga vem da Índia e aí ele é disseminado para o mundo, ele é disseminado para os Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, existem diversas escolas de yoga, tem uma tradição do yoga nos Estados Unidos e ele chega no Brasil. Então, existem muitas influências, né, do yoga até ele chegar aos nossos dias, nas nossas vidas, nas nossas casas, às vezes por meio da internet. Então, uma das coisas que eu acho muito bonitas no yoga é essa possibilidade da gente experimentar a nossa vida, experimentar o nosso corpo com tranquilidade, né? Aceitando como nós somos, aprendendo inclusive a aceitar nos aceitar como nós somos. Então, quando as pessoas pensam no yoga, naquela pessoa muito flexível ou naquelas posturas que são muito difíceis e aí a pessoa já pensa, yoga não é para mim? Não, é o contrário. Na verdade, yoga é sim para você, para mim, para qualquer pessoa que queira praticar. Até porque yoga não é só sobre a prática física, como a gente falava no começo. Então, se você teve uma experiência ruim, se você foi em algum local que aquela escola ou aquele professor, né, aquele instrutor, ele estava muito focado na postura, na perfeição da postura, saiba que você pode procurar um outro lugar. Porque o yoga não é sobre a postura, mas sobre aquilo que a gente aprende fazendo aquela postura, praticando a respiração, praticando a meditação. Lendo um livro sobre yoga ou transpondo os conhecimentos que a gente aprende lá no tapetinho de yoga para a nossa vida. Então, é muito mais amplo do que uma postura perfeita. E aí, eu queria ler para vocês esse trecho aqui desse livro que eu falei, O Coração do Yoga. Então, aqui, Desencachar diz assim: outro significado para a palavra yoga é atingir o que era antes inatingível. O ponto de partida para esse pensamento é que algo que desejamos e não somos capazes de fazer hoje, quando encontramos os meios para transformar esse desejo em ação, esse passo é yoga. Então, às vezes a gente tem, dificuldade de encostar a mão lá no pé, né? Vamos supor, você está em pé. E aí você quer se abaixar para frente e encostar a mão lá no seu pé. Inicialmente, se você está começando a praticar, talvez isso seja já muito difícil para você, né? E aí você fala, eu vou até ficar com vergonha de outras pessoas, porque eu sou muito rígido, né? Porque eu não tenho flexibilidade, enfim. E as pessoas vão lá fazer posturas muito difíceis. Acaba com isso, né? Primeiro que assim, o seu caminho é o seu caminho. E yoga é exatamente isso, é encontrar os meios para fazer algo que você não pode fazer hoje, mas que com a prática, né, você pode chegar lá. Então ele diz isso, né? Que é algo que desejamos e não somos capazes de fazer hoje, quando encontramos os meios para transformar esse desejo em ação, esse passo é yoga. E aí ele diz, na verdade, toda mudança é yoga. Por exemplo, quando encontramos uma maneira de flexionar o corpo à frente, tocando o dedo dos pés, ou ainda, quando descobrimos o significado da palavra yoga por meio de um texto, quando adquirimos maior compreensão sobre nós mesmos ou sobre as outras pessoas por meio de uma conversa, atingimos um ponto em que nunca havíamos chegado antes. Cada um desses movimentos e mudanças é yoga. Não é muito bonitinho? É muito bonito, né, gente? E agora eu queria falar de uma definição que eu acho que é muito interessante, que é a noção de que yoga é uma filosofia prática. Isso mesmo, uma filosofia prática. E dentro dessa filosofia a gente vai encontrar
uma estrutura de pensamento em que é até complicado dizer uma estrutura de pensamento, né? Porque eu vou dizer para você aqui que o mais importante, né, é a ideia de que nós não somos a nossa mente, de que nós somos algo maior que a mente, que nós somos consciência e a consciência transcende a mente. Nossa, agora foi fundo, né? Mas é possível entender isso de uma forma mais simples. E aí eu queria utilizar o exemplo de um filme, eu acho que é um filme da década de 80, de 90, depois eu dou uma olhadinha para conferir, confesso que eu não conferi aqui antes de gravar. Mas o nome desse filme é bem famoso, Karate Kid. Então, o personagem principal, para quem não conhece, o Daniel San, ele quer aprender a lutar karatê e encontra então um mestre. Esse mestre leva ele para sua casa e as primeiras tarefas que ele dá para o Daniel San é limpar a casa. Então o Daniel começa a varrer a casa, o Daniel de repente está ali limpando um vidro da casa e tal, e ele começa a ficar incomodado com aquela situação, porque afinal, enquanto ele está ali limpando a casa do mestre, o seu adversário está lá treinando, ficando mais forte, aprendendo habilidades, aprendendo alguns golpes de karatê, e ele estaria em tese perdendo tempo. Bom, o fato é que a trama vai se desenrolando e o Daniel vai entender que aqueles movimentos que ele fez quando ele estava varrendo, quando ele estava ali limpando o vidro, eram na verdade movimentos que ele iria sim aproveitar na prática de karatê. Então, o Daniel San, ele entende, por exemplo, quando ele faz um movimento, que ele fez um movimento para limpar o vidro, esse movimento é um movimento também que de repente ele vai utilizar para se defender do adversário, né? Do mesmo modo, quando a gente está praticando, né, fazendo uma postura, fazendo uma sequência de posturas ali na prática de yoga, a gente vai entender que aquelas descobertas que a gente desenvolveu, que a gente aprendeu naquele momento daquela prática, elas também vão poder ser trazidas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Aqueles movimentos e aquela consciência que a gente procura na prática física, naquele momento que a gente está ali desenvolvendo, né, os asanas, as posturas, então a gente procura se concentrar, a gente procura estar presente, perceber cada movimento do corpo, a sutileza, inclusive, né, de entender quais os grupos musculares que a gente está ativando, quais que a gente não está, como é que eu estou respirando. Tudo isso que eu estou fazendo lá no tapetinho, eu também trago aquilo para a minha vida. Então, esse foco, o estado de presença, a consciência corporal, ela tem que estar presente no dia a dia, em cada ação que eu desenvolvo, desde o momento que eu acordo, ao momento que eu vou escovar meu dente, que eu vou comer, que eu vou interagir com outras pessoas. O yoga tem a sua base filosófica alicerçada no conhecimento oriental. Então, diferentemente da gente que tem essa coisa de consumir informação e de que quanto mais informação, quanto maior o volume de informação, melhor para mim, mais preparada eu me sinto, mais preparada, eu estou à frente dos outros porque eu tenho mais conhecimento. Na verdade, essa base oriental vai trabalhar de forma diferente. O importante não é a quantidade de informações, mas o quanto que a gente consegue, a partir de uma experiência, a partir de uma vivência, integrar um determinado conhecimento. Quer dizer, tornar esse conhecimento parte de quem nós somos, né? Ou redescobrir algo que a gente já lá no fundo, bem no fundo, a gente já sabia e a gente precisou se lembrar daquilo. Faz sentido isso para você? Então eu estou falando de ter, na verdade, uma coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente
e aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz. E uma forma da gente viver isso, da gente viver essa experiência, é compreender que nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções. Nossa, agora ficou estranho, né? Poxa vida, como é que eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, os pensamentos, as emoções? Como é que é isso, né? Então, vamos pensar assim. Vamos pegar aqui um objeto, o próprio livro, né? Então, eu mostrei para vocês o livro. Eu tenho esse livro. Portanto, se eu tenho algo, eu não sou esse algo, eu não sou esse livro, eu tenho esse livro. Então, quando a gente fala do corpo, geralmente a gente fala assim: eu tenho um corpo, tararã, tararã. Eu tenho um corpo bonito, né? Eu tenho um corpo assim, assim, assado. Se eu tenho, eu não sou. Eu sou algo além desse corpo. Agora, se eu disser, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu estou me identificando com o corpo. Entende? E a gente acaba utilizando as duas formas de expressão, né? A questão não é... A expressão é bem importante, mas a questão não é só a expressão. A questão é a identificação. Então, quando eu percebo, por exemplo, que eu estou tendo pensamentos negativos, eu posso me confundir com esses pensamentos negativos, ou eu posso, então, observá-los, porque nós temos essa capacidade. Embora a gente, processe, a gente pense, a gente gere pensamentos e um raciocínio, uma linguagem, enfim, que dão forma a esses pensamentos, eu posso ou me identificar com esses pensamentos, então eu estou pensando coisas ruins e estou me identificando com aquela história. Pensa num filme, você está assistindo um filme. Quanto mais você se identifica com aquele filme, mais você se emociona e se envolve, não é assim? Então, pense na sua vida em termos de um filme. Você é o personagem, mas você é também um espectador que consegue se perceber no meio dessa história e falar: opa, calma aí, eu estou me sentindo assim, 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 assado. Mas se isso estivesse acontecendo com uma outra pessoa, talvez eu não tivesse todo esse envolvimento. Dá um passo para trás e observa isso como se você fosse uma terceira pessoa. Veja que nós temos essa capacidade. Então é mais ou menos essa ideia. Eu sou, o ser, ele está além do corpo e da mente. Estudo é bem, assim, parece muito teórico talvez, mas isso é totalmente uma filosofia prática, porque isso tudo pode ser praticado no dia a dia, inclusive para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente possa fazer opções e escolhas melhores. E aí, eu queria falar que isso é difícil da gente entender também, porque o nosso pensamento ocidental, ele está baseado em uma premissa de um filósofo importante para o pensamento ocidental, que é o René Descartes. E o René Descartes, ele diz uma frase muito conhecida que é: penso, logo existo. Dessa frase a gente consegue entender pelo menos uma concepção, que é: eu reconheço a minha existência somente porque eu penso. Porque se eu não pensasse, eu nem saberia que estou vivo. Mais ou menos por aí, né? Também a gente poderia entender de outra forma, eu só existo porque penso. Mas aí já fica um pouco mais complicado, né? Não sei se você tem pet aí na sua casa. A gente parte do pressuposto que o gatinho, que o cachorro, que eles não têm um raciocínio lógico, certo?
Bom, mas no entanto nós estamos vendo ele, né? Ele existe. Então, independente dele pensar, ele continua existindo. Então eu vou descartar essa possibilidade, né, de que Descartes tenha tentado dizer isso. Acredito que o que ele quis dizer é: penso, logo existo, penso, logo reconheço a minha própria existência. Ok. Entretanto, no pensamento oriental, a gente vai perceber essa diferenciação entre pensamento e consciência, sendo que a consciência transcende o pensamento, ela está além. Dito isso, queria ler aqui uma ilustração. É uma ilustração um pouco, traz outros elementos, mas um pouco disso tudo que a gente veio conversando até aqui. Bom, nessa ilustração, diz assim, vou ler. Imagine o ser, eu sou. Eu sou algo além do corpo, além da mente. Eu sou. Imagine o ser como o senhor de uma carruagem realizando uma jornada. O corpo é a própria carruagem. O discernimento é o cocheiro. A mente, as rédeas. Os sentidos, dizem os sábios, são os cavalos. As estradas que eles percorrem, os labirintos do desejo. Quando o ser é confundido com o corpo, a mente e os sentidos, ele parece desfrutar o prazer e sofrer a dor. Quando falta ao homem discernimento e à sua mente falta disciplina, os sentidos disparam e tornam-se incontroláveis como cavalos selvagens. Porém, quando o homem possui discernimento e a mente é controlada, seus sentidos, bem treinados, facilmente correspondem ao freio. Aqueles que não tiverem discernimento, que não tiverem disciplinado sua mente, que não forem puros de coração, não alcançarão a meta, ficando preso ao ciclo de mortes e renascimentos sucessivos. E aqui a gente pode, conversar sobre isso em outro vídeo, mas a gente vai encontrar também essa ideia de renascimento, de morte e renascimento, que então a ideia do karma também, Então em outro vídeo, em outro momento, a gente trabalha esse conteúdo. Então, aquele que não tiver discernimento, que não tiver disciplinado sua mente, que não for puro de coração, não alcançará a meta, ficando preso ao ciclo de mortes e renascimentos sucessivos. Aquele que tiver discernimento, mente disciplinada e pureza interior, alcançará a meta e nunca mais irá sofrer nas garras da morte. Aquele que tiver discernimento por cocheiro e controlar as rédeas da sua mente, alcançará ao fim da jornada a união com o onipresente. E aqui eu queria falar mais um pouquinho da última definição, então, que eu escolhi, Mas talvez tenham muitas mais definições do yoga para falar, então, do conceito do yoga. Aqui no coração do yoga também, o Desencachar vai falar que yoga também pode ser entendido como ser um com o divino. E aí aqui dá para pegar cada palavra, porque a gente viu ali na ilustração que o ser é o protagonista da história, o ser. E aqui ele diz, yoga é ser um com o divino. Isso é bem profundo, E aí ele está dizendo que o divino aqui pode ser entendido, não precisa nem ter um nome, Mas se tiver um nome para você, pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser, Enfim, podem ser diversos nomes a depender de cada religião, ou se não tem religião, não tem problema, A ideia de uma força superior, de uma força criativa que está para além da nossa própria existência, algo muito maior que a nossa própria existência. E aí eu queria levantar aqui uma questão
que a gente pensou, né, nessa questão da conexão. Então, primeiro a conexão consigo mesmo, né, consigo mesmo, com esse corpo que eu possuo aqui nessa vida, né? Então, encontrar essa conexão, né? Encontrar a conexão consigo mesmo, com o seu mundo interior, encontrar a conexão com as outras pessoas, o que a gente costuma chamar de amor, não é? Quando a gente consegue estabelecer uma conexão com o outro, a gente chama isso de amor. E a gente quer muito, né? Aí a gente quer muito manter aquilo, ter aquilo para sempre, porque é muito bom. E uma conexão, então, quando a gente consegue com a gente, com o outro, então uma conexão com tudo o que existe. Isso é lindo demais, né? Então já pensou viver isso o tempo todo? Então o yoga seria uma ferramenta, né, para a gente praticar, para a gente exercitar essa capacidade de conexão até um momento que isso se torne uma coisa mais natural para a gente. Então, vamos pensar assim, por exemplo, em aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Sabe como? No começo é muito difícil, né? E a gente tem que praticar, às vezes levar até uns tombos. Mas é aquele exercício, né? Aquela tentativa, aquela meta, né? Aquela ideia de que eu vou passo a passo conquistando cada vez mais aquilo que eu almejo, essa caminhada que é o yoga, né? E aí eu queria trazer um pouco isso, né? Será que se a gente se sentisse realmente conectado, não estou falando de conexão de internet, né? Conexão que a gente tem ali no celular, conexão que nos permite mandar uma mensagem para uma pessoa que a gente gosta, ou até para trabalhar, né? Mas enfim, não estou falando dessa conexão, estou falando de uma conexão real, uma conexão verdadeira, uma conexão profunda, né? Consigo, com os outros e com tudo que existe. Será que se a gente se sentisse assim o tempo todo, a gente estaria nesse momento vivendo guerras desde as grandes guerras entre países, até as pequenas guerras que a gente trava contra a gente mesmo, né? Então, com muita autocrítica, a guerra contra os outros, que às vezes, na verdade, estão sendo só espelhos de nós mesmos, né? As guerras que nós travamos, às vezes, dentro das nossas famílias, a guerra que nós travamos contra o planeta, né? Que a gente quer dominar, a gente quer se apropriar, a gente quer ter tudo sem limites e acaba destruindo, né? Quando a gente faz isso. Então, será que se a gente tivesse essa possibilidade de se conectar realmente, nós estaríamos nessa condição? Ou se seria possível, né, estabelecer um novo padrão, uma nova forma de viver essa experiência aqui na Terra. Então, é isso que eu queria trazer hoje e queria chamar você para fazer uma prática, para a gente desbravar algumas posturas. São muito simples, então, para experimentar. Vamos lá? Vamos experimentar um pouquinho esse exercício? Bora lá! Então, gente, importante aqui. Pode ser que você já pratique yoga ou já tenha praticado e tenha um tapetinho de yoga. Mas se você não tiver, você pode usar quando você for para o chão, né, numa postura que você vai estar ajoelhado, por exemplo. O importante é você proteger o seu joelho. Então, tendo uma mantinha que você dobre e coloque embaixo do seu joelho, tá ok, tá? Então, se você não tem tapetinho, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente não vai usar tapetinho, a gente vai fazer posturas aqui em pé bem tranquilas. O que eu vou pedir para você sempre, ó, descalço, descalça. Pés no chão, os dedos podem se abrir livremente, sem calçado, sentir esse aterramento, beleza?
Bom, então vamos lá. Primeira postura, muito simples, a gente vai deixar os dois pés no chão, separados na distância do quadril. Então, elas acompanham aqui a linha do quadril, os pés estão paralelos. A gente vai ativar o baixo ventre, o abdômen, então ativa, dá uma puxadinha aqui, puxa o baixo ventre para cima, ativa, e a gente quer que os nossos ombros estejam bem abertos, né? O peito bem aberto, então a gente vai girar o ombro para frente, para cima, e lá atrás eu encaixo as escápulas, as asinhas que a gente diz, né? Lá atrás das costas. Então, mais uma vez, ó, para frente, para cima e para trás. Encaixei bem. Palma das mãos para frente. Então, as palmas das mãos estão viradas para frente e os braços relaxados lá embaixo. As mãos relaxadas lá embaixo. E aqui o queixo paralelo ao chão. E aqui a gente já está numa primeira postura, que é a postura da montanha. O que a gente quer chamar atenção aqui na postura da montanha? Lá para a nossa base. Essa aqui é uma postura básica para várias outras posturas. Então, a gente quer que o nosso peso esteja bem distribuído. Então, a gente vai fazer o seguinte, para a gente perceber um pouquinho melhor os nossos pés lá embaixo, a gente vai inclinar um pouquinho a coluna, deixa aqui, ó, os braços soltos. E aí, deixa o peso do corpo ir um pouquinho mais para frente, lá em direção aos seus dedos, né? A ponta lá do pé. Não precisa ir lá para frente, é sutil. Sutil, sente o seu peso ir lá para frente do pé. Percebe que os seus dedos eles ativaram um pouco mais, talvez ali o arco do pé também esteja mais ativado. Então agora vem voltando e à medida que você volta, procura levar o peso agora lá para o calcanhar. Então o dedo lá da frente ele pode até levantar os dedos e aí a gente joga um pouquinho mais o peso lá para o calcanhar. Sente esse movimento, sente a distribuição do peso, da gravidade mudar de lugar lá no pé. Volta lá os dedos lá para o chão e puxa, ó, puxa os dedos, puxa como se você estivesse puxando um tapete, puxando uma folha. Então os dedos eles estão agarrando lá no chão. A terra, você está aterrando o pé. Puxa bem, você quer grudar lá na terra. Ok, vamos voltar então agora de novo lá para a postura. A gente quer distribuir o peso do pé no dedão, no dedinho, na parte interna e na parte externa do calcanhar. Arco do pé elevado. Inspira, exala lá na postura da montanha. Inspira, abre os braços vão lá para cima como se tivesse um bloquinho lá, você estivesse segurando um bloquinho lá em cima. Os ombros estão relaxados, é o braço que ergue, o Utthita Hastasana. Mais uma postura. Inspira, na exalação, os braços descem. Inspira, ergue os braços. Exala, desce os braços. Mais uma vez, inspira, coordena movimento com a respiração. E agora a gente vai exalar levando o tronco para frente. O tronco vai descendo na exalação e a gente vai permitir que a mão vá chegar o mais próximo possível lá do chão. Inspira, pode flexionar o joelho um pouquinho para subir de novo. A gente vai repetir e agora a gente vai prestar atenção no quadril. Então, é o quadril que vai permitir que a gente desça lá para frente. Inspira, na exalação, vem liberando o quadril. Aqui a gente vai encostar a mão lá no cotovelo e vai fazer um quadradinho. E aí a gente vai para cima e para baixo devagarinho,
movimentos mais fluidos, mais dinâmicos, vai soltando o músculo lá da coxa, da panturrilha, vai parando o movimento, inspira, abre os braços lá pela lateral e vem subindo. Mãos lá em cima, mãos unidas lá no alto, e aqui a gente vai erguer o calcanhar do pé esquerdo e vai girar a perna para fora, vai rotacionar de forma externa a perna e vai trazer o pé lá no seu tornozelo. Postura da árvore. Inspira, exala, equilibra. O joelho vai lá para frente, pé vai lá para o chão de novo. Vamos para o outro lado. Então agora, perna direita, a gente ergue o calcanhar do chão, gira a perna lá para fora, o pé vem lá no tornozelo, foco lá na frente, olha para um ponto lá da frente, se concentra, inspira, exala, volta o joelho lá para frente, o pé vai lá para o chão, inspira, na exalação, desce os braços. Mãos unidas em frente ao peito. Esses dois dedões aqui, ó, eles vão se juntar e vão vir aqui no osso externo, nesse ossinho que a gente tem na frente do peito. Percebe os seus batimentos cardíacos. Inspira, exala. E daqui a gente vai repetir. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. A cabeça desce em direção ao coração e assim em paz nos saudamos. Namastê. O amor que mora em mim saúda o amor que existe em você.